Flamengo confirmado, Zé Carlos no gol, Rivera 2, Juan 3, Ronaldão 4 e Atirson meia dúzia, Mancuso 5, Pingo 8, Caico número 11, William 7, Marco Aurélio número 9 e Sávio camisa 10. O técnico é Joel Santana. O Fluminense confirmado tem Adilson no gol, Paulo Roberto 2, Lima 3, César 4 e Alexandre Seixas número 6, Amarildo 8, Cadu número 5, Hugo 10 e Rogerinho 11, Leonardo número 9 e Valdeir camisa 7. O técnico é Renato. Apita o Fla-Flu Jorge Rabelo, o auxiliar número 1, Teodoro Castrolino, o auxiliar número 2, Manuel Ferreira. Vão começar as emoções do Fla-Flu do Campeonato Brasileiro de 1996. O Jorge Rabelo confere os últimos detalhes. Vai autorizar o início do primeiro tempo. Saída do Flamengo. Quando é respeitado nesse momento, 1 minuto de silêncio aqui no Maracanã. Foi respeitado o minuto de silêncio, minuto pelo falecimento do pai do Pelé ontem em Santos. Começa o primeiro tempo, saída do Flamengo. O Fluminense deveria estar jogando de camisa branca. O próprio goleiro Zé Carlos também está com a camisa vermelha, que pode ser confundida com a dos seus companheiros de ataque. Domina o Fluminense. Leonardo. Este é Hugo, ex-jogador do Flamengo. Ele faz o lançamento para o Valdeir, domina na entrada da área, faz o toque. Leonardo tentava bater para o gol, foi desarmado. Mancuso, que está voltando hoje ao time do Flamengo. Paulo Roberto. Domina o William, vem para o jogo o Flamengo. Este é Caico, chamando o apoio de Rivera. 0 Flamengo, 0 Fluminense aqui no Sport TV. Novamente Caico. Bom lançamento para o Rivera. Alexandre na marcação, o cruzamento por baixo. Bom corte do César. Leonardo botou na frente, caiu, chamou a falta. Ele foi derrubado pelo Pingo. Grita a torcida do Fluminense. Temos 1 minuto no primeiro tempo. César. Leonardo não foi na bola. Juan faz a proteção, sai do gol Zé Carlos. Flamengo sai jogando com Atirson. Juan tocando com Rivera. Pingo. Caico novamente, Rivera. Lançamento longo para o Marco Aurélio. Sávio não ganhou. Bola dividida no meio campo, Caico caiu. O Flamengo levou vantagem. Alejandro Mancuso. Atirson. Sávio, que está voltando hoje e já toma a sua primeira pancada. Já? Falta dura do Paulo Roberto. Foi no corpo do adversário, ele não visou a bola em momento nenhum. Era jogada para cartão amarelo. Eu também acho. William buscando o jogo. William que disputou o último campeonato estadual com a camisa do Fluminense, emprestado pelo Flamengo. Ganha Rogerinho, bobeou Rivera. Ainda Rogerinho. Amarildo buscando a linha de fundo. Lateral para o Fluminense. Na reposição, Alexandre Seixas. Temos 3 minutos no primeiro tempo. Amarildo, que é zagueiro. Bobeou, perdeu. Marco Aurélio no contra-ataque, na velocidade. São 3 contra 2. Vem o Flamengo bem. Marco Aurélio cortou para o meio. Tem o Sávio na esquerda. Na entrada da área, bateu para o gol. Adilson.
Olha a sobra. Paulo Roberto perdeu para o Caico. Insiste o Flamengo. Caico chamou o pênalti. O juiz não deu. Sai jogando o Fluminense. Alexandre Seixas. 0-0 aqui no Fla-Flu. Este é Hugo. Bonito drible no Mancuso. Ainda Hugo na entrada da área. Bateu de muito longe, Zé Carlos. Aí o Hugo. Boa defesa do Zé Carlos. Lima cabeceia. Lateral apenas para o Flamengo. Temos agora 4 minutos no primeiro tempo. Pingo. Daí para Rivera. Caico. Se livra da marcação do Amarildo. É um jogador de muita habilidade. O Caico. Falta. E não só o Caico é hábil, como também o Amarildo é lento. Então se ele vai chegar para marcar os jogadores de ataque do Flamengo muito rápidos, ele vai sempre ser batido. Eu não sei se essa escalação do Amarildo é boa para o Fluminense. Ele é muito lento, é muito pesado, ele é zagueiro. Mancuso. Este é Sávio. Daí para o William. Recebe a Tirson pela esquerda. Trabalha o Flamengo. A Tirson. Volta a jogada com o Sávio. Daí para Mancuso. Tenta o drible na entrada da área. E do pé preso. Trabalha com o Sávio mais uma vez. Recebe com espaço o Pingo. O Rivera se lança pela direita e recebe. O ataque do Flamengo é muito baixo. Cruzamento. Lima tirando de cabeça. William de primeira. E a bola fica com o Adilson. O Marco Aurélio tem menos de 1,70 m. O Sávio não tem muito mais de 1,70 m. E vale lembrar que o árbitro Jorge Rabelo entrou em campo muito pressionado pelos dirigentes do Flamengo, que admitem, caso o árbitro venha prejudicar o Flamengo no jogo de hoje, o técnico Joel Santana vai tirar férias antecipadas, como disse o presidente Kleber Leite, e o próprio Kleber vai dirigir o time contra o Criciúma. E também no último jogo do Flamengo no campeonato, ele até admitiu colocar o Iranildo com experiência no gol. O que seria lamentável, né? Absolutamente lamentável, mas além do Marco Aurélio, que é baixinho, tem o William, que é baixinho, o Sávio, que não é alto, o Caico, que vem de trás, também é baixo. Quer dizer, o Flamengo tem hoje homens de frente de baixa estatura. Paulo Roberto. Hugo. Chamando o apoio de Alexandre Seixas. A marcação é do Rivera. Alexandre, ele busca a linha de fundo. Descola o cruzamento, boa bola, Valdeir sobe. A Tirson cabeceia. Completa Ronaldão. Sport TV, o canal campeão. Lubrax SJ, o óleo mais avançado do mundo. De novo. Derrubado Hugo. Falta a favor do Fluminense, reveja. Entrada dura. Temos quase 7 minutos no primeiro tempo. A torcida do Fluminense se agita. 0-0 aqui no Fla-Flu. Na cobrança, Paulo Roberto. Lima veio tentar a cabeçada. Alexandre também. Amarildo se desloca. O cruzamento para a área. Hugo fica com a sobra. Bom toque para o Leonardo. Tentava o cruzamento. E o Fluminense ganha o escanteio. Na cobrança, Paulo Roberto. É o Jorge Rabelo. Vai trocar a chuteira o goleiro Zé Carlos do Flamengo. Por que o atleta não experimenta, não faz o aquecimento dentro do campo, não vê o estado do gramado e vê o estado da chuteira, para evitar que troque de chuteira com menos de 10 minutos de jogo? Tá o goleiro Zé Carlos, que voltou à seleção brasileira. E aí você vê o banco do Fluminense, vê Renato em pé. Renato que se recupera de uma delicada operação no joelho.
Escanteio a favor do Fluminense. Temos 8 minutos no primeiro tempo. Tá aí o Mancuso. Na cobrança, Paulo Roberto. César é um bom cabeceador, está na grande área. O cruzamento por baixo. Tirando o Mancuso. William briga. Bola dividida. Alexandre. E o impedimento do ataque do Fluminense. Sai jogando o Ronaldão. Daí para Mancuso. Derrubado o William. William que está jogando seu primeiro Fla-Flu de início. Já ficou no banco, tanto com a camisa do Flamengo, como com a camisa do Fluminense. Sávio. Mais uma falta no Sávio. Vem aí cartão. Cartão amarelo para o César. O incrível é que a primeira falta foi mais violenta do que essa aí, pelo menos eu achei. Tá aí o quarto zagueiro do Fluminense, você confirma o cartão. Primeiro cartão do jogo com 9 minutos no primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 Fluminense. E já começa a mancar o Sávio. Ele que falava que pela primeira vez em muitos meses estava jogando, está jogando sem os tornozelos inchados. Lateral para o Flamengo. O Sávio está sem jogar há exatamente 38 dias e não fez nenhum gol ainda no Campeonato Brasileiro. Mancuso. Tem o Atirson na esquerda. Bola para ele. A marcação é do Hugo. William se apresenta. A sobra fica com o Sávio. Ginga protege. Ganha a parada. Joga com habilidade Sávio. Ele busca a tabela. Girou bonito a Atirson. Vem o Flamengo. Cruzamento. Tirando o César de cabeça. Paulo Roberto ajeita no peito. Mancuso toca de cabeça. Juan. Mandando para frente. Caico tocou de cabeça. Sávio briga. Tirando o Amarildo. A sobra fica com a Atirson. Ronaldão tem o Rivera na direita. Tocou para o Juan. Tá aí o Rivera. Leonardo com a sobra. Ele volta a jogada com o Cadu. Daí para Alexandre. Rogerinho. Cadu, tem o Paulo Roberto na direita, bola para ele. Recebe Paulo Roberto com espaço. Cruzamento de muito longe. Ronaldão tirando. Bola passou pelo Valdeir, que ficou procurando a bola. Paulo Roberto toca de cabeça. A dividida no meio. Gira bonito o Cadu, sai jogando com personalidade. Valdeir faz o lançamento, Leonardo impedido. Sport TV, o canal campeão. Processador Pentium da Intel. Todo o poder para o seu PC informa o tempo de jogo. Passamos dos 12 minutos no primeiro tempo. Até agora tudo igual no Fla-Flu. 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Alexandre no peito, ajeitou, deixou para o Marco Aurélio. Domina Marco Aurélio. Sávio com a sobra. Ele arrisca de longe, chute muito fraco. Tiro de meta apenas para Dilson. E o Renato agora já levantou do banco e se dirige ao jogador do Fluminense que errou. E grita com ele. Para lembrar apenas que o Alexandre é esse mesmo jogador que no jogo de domingo passado, quando o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0, ele teve uma chance de ouro 1 minuto depois do gol. E ao invés de chutar, deu um balãozinho dentro da área, perdeu a chance. No contra-ataque, o Atlético empatou. Atirson. Mancuso. Daí para Pingo. Caico, Rivera. Se livra da marcação, toca na frente. Olha o Caico na ponta direita, vem cruzamento por baixo. Insiste Caico.
Mais um cruzamento, saiu mal, Adilson. Completa Hugo. E o Renato olha para baixo, fica preocupado. Vem o Flamengo mais uma vez. Marco Aurélio na entrada da área. Distribuindo o jogo na direita para Rivera. Caico, o cruzamento de primeiro, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Marco Aurélio de cabeça! O Flamengo faz o primeiro! Marco Aurélio! 1 para o Flamengo! 0 para o Fluminense! Sérgio Noronha. Bola baixa, meia altura praticamente. O atacante baixo, mas mais rápido, se antecipou e fez o gol. Bobeada da defesa do Fluminense, que aliás está marcando muito mal. E vem o Flamengo de novo. 1-0 para o Flamengo. A torcida do Flamengo grita: segunda divisão, segunda divisão. Marco Aurélio fez o gol do Flamengo. Temos quase 15 minutos no primeiro tempo. Rogerinho toca na bola. Lateral para o Fluminense. Fluminense tem pressa. Paulo Roberto. Cruzamento de fora. O corte foi do Juan. Cadu tocando na direita, Paulo Roberto. Valdeir curtindo uma de ponta direita. Ele encara a marcação, corta para o meio, não passa pelo Mancuso, falta. Sport TV, o canal campeão. Pênalti, marca de profissional. Bom momento a favor do Fluminense, 15 minutos no primeiro tempo. O Fluminense cometeu 5 faltas, o Flamengo 3. Aí o Renato. Bom momento a favor do Fluminense. César veio tentar a cabeçada de novo. A bola na direção dele, ele sobe e cabeceia. Tirando o Marco Aurélio. Sávio. Amarildo toca de cabeça. Ganha por baixo. Mas vem o Flamengo no contra-ataque. Condição legal. Bola muito longa, ela fica com Adilson. Hugo. Tocando na esquerda com Alexandre Seixas. Leonardo acompanha pelo meio. Rogerinho pediu. Domina Rogerinho. Lançamento para o Alexandre. Condição legal. O cruzamento para trás. A bola saiu. Tiro de meta para Zé Carlos. E um dos jogadores mais decepcionados aqui no banco do Fluminense é o goleiro Wellerson, que deu um monte de soco aqui no banco, né? O Wellerson depois do gol. E como você está analisando o jogo? É um jogo difícil, né? O Fluminense começou pegando em cima, marcando, então vamos um gol de bobeira, né? É difícil, mas eu tenho certeza, confio na equipe que nós vamos perder esse jogo. Tá bom, então tá aí o otimismo do Wellerson, que está barrado. É, que não tem muita razão para ser otimista, não. Mas de qualquer maneira, o ataque através desse Alexandre Seixas me parece uma bola aí pro Flamengo. Marco Aurélio tem o Sávio pelo meio, cruzamento por baixo. Olha o Sávio, chegou na frente, caiu. Escanteio, escanteio, o último toque foi do goleiro Adilson. Mas eu repito, o Alexandre Seixas é uma boa opção de ataque, é muito rápido. Mas de qualquer maneira, me parece que o Fluminense não está organizado ainda, não tem conjunto ainda para a rapidez do contra-ataque. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Aí o Sávio, temos 17 no primeiro tempo. Cobrança de escanteio. Bola na direção do Mancuso. Na sequência domina Sávio. Tem a marcação do Rogerinho, corta para o meio. Ainda Sávio, rolou atrás. Olha o Flamengo, o chute colocado, houve o desvio. Mais um escanteio. Aí o Caico. Outro escanteio a favor do Flamengo. 2-1 em escanteios. Tá melhorando, né? Olha os vistos. Rivera. Atrás do gol do Fluminense. Tiro de meta. Ednan faz 1-0 para o Sport diante do Cruzeiro.
e a grande fera do Cruzeiro, o Palhinha foi expulso. E esse jogo é no Mineirão. E esse resultado não é bom para o Flamengo. São os detalhes no gramado com Bruno Voloche aqui no Sport TV. Leonardo tocando com o Valdeir, que pouco tocou na bola. Domina o The Flash, ainda Valdeir. Na perna esquerda tentou o chute, foi travado. Atirson saiu jogando na frente do Valdeir, jogada perigosa. Marco Aurélio tocando de cabeça. Absoluto César. Paulo Roberto. Ganha Sávio. Este é Caico. Mancuso. Vai para Tirson, novamente Caico. Alejandro Mancuso. Começa a aparecer, ficar evidente a melhor organização do time do Flamengo, né? O toque de bola envolvente, tranquilidade. O Fluminense não consegue conter com a marcação. Sávio. Atropelado de novo pelo Paulo Roberto. Tá aí o Sávio, que já sofreu 3 faltas. Caiu, pediu a quarta, o juiz não deu. Sai jogando o Rogerinho. Tem o Alexandre pela esquerda, ele corta para o meio, deixa com o Cadu. Hugo se livra de 2. Valdeir. No bate e rebate a bola fica com o Flamengo, que trabalha aqui na direita com o Marco Aurélio, o autor do gol. William. Rivera. Novamente William. Bom toque para o Caico. Realmente o toque do Flamengo é envolvente. Marco Aurélio. William. A bola vai de pé em pé. Sávio tocando de primeira. Atirson. Vem o Flamengo pela esquerda. O Flamengo joga bem. Ainda Atirson. Foi desarmado pelo Hugo. O Fluminense precisa colocar 1 ou 2 jogadores mais rápidos de marcação no meio de campo, porque no bote não consegue tomar a bola do Flamengo. O Flamengo vem tocando rapidamente. A habilidade do William, do Caico, é claro, mas também há uma certa lerdeza no combate no meio do campo do Fluminense. Este é Pingo. Marco Aurélio. William na entrada da área. Caiu, foi empurrado pelo Cadu. Passamos dos 20 minutos no primeiro tempo. Reveja aí a falta no William. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Preocupado o goleiro Adilson, que faz o seu primeiro jogo importante no Maracanã. É de se perguntar por que o Welleson não está jogando, né? O Welleson vem de uma contusão nas costas. É um goleiro que já operou, inclusive, uma hérnia de disco. Marco Aurélio cobrando a falta na barreira. Rogerinho despacha para frente, para a velocidade do Valdeir. O Renato tá pedindo o time na frente. Ronaldão por baixo. Lateral para o Fluminense. Este é Hugo. Amarildo toca na frente. Rogerinho. Daí para Paulo Roberto. Hugo na ponta direita. A marcação é do Mancuso. Boa jogada do Paulo Roberto. Cruzamento para a área. Zé Carlos tira de soco. Tá valendo. Sai jogando o Flamengo. Este é o William. A torcida vibra. Troca passes o Flamengo. Sávio. O Flamengo levou vantagem. Mais uma falta no Sávio. Mas o juiz deu a vantagem. Pingo. Caico. Que facilidade, Noronha. Não tem combate. O meio de campo do Fluminense não consegue combater. Não chega a tempo. Impedimento do Marco Aurélio. E você, Luiz Carlos, se referia ao goleiro Adilson. Ele tem 28 anos, 1,84 de altura. E era jogador do Friburguense, já atuou 2 vezes nesse campeonato, as 2 vezes nas Laranjeiras. O Fluminense empatou 1-1 com o São Paulo e perdeu para o Paraná por 2-0. Ganha R$3.000 por mês.
Temos 23 no primeiro tempo. Rogerinho. Novamente Hugo. Leonardo pediu na frente, bola para ele. Tá aí o Léo. Voltando a jogada com o Paulo Roberto. De novo o Paulo Roberto, vem cruzamento, bola muito alta. Bandeirinha já dava o impedimento, sai jogando o Flamengo. 1-0 Flamengo, Rivera chegou atrasado. Alexandre adiantou demais. Juan, que barrou o Júnior Baiano. Que nem ficou no banco de reservas. Amarildo. Tem espaço o Paulo Roberto. 1-0 para o Flamengo. Paulo Roberto arrisca de muito longe. Sport TV, o canal campeão. Heineken. À noite, pede Heineken. Mais uma vez o Renato em pé. 1-0 para o Flamengo. Rogerinho faz a proteção. Não tocou com o Hugo, sofreu a falta, falta dura. O cartãozinho também merecia, né? Falta do William. Este é o Hugo. Tocando na direita para Paulo Roberto. Está cruzando sempre da intermediária. Eu acho um pouco difícil para um lateral de 30 anos ir constantemente à linha de fundo e depois conseguir voltar. Aliás, um dos problemas do Fluminense na constituição do time é que tinha quase meia dúzia de jogadores com mais de 30 anos. Cruzamento do Alexandre. Valdeir briga na entrada da área. Lateral para o Fluminense. No início do campeonato, o Fluminense tinha o Ricardo Rocha, Charles, o Idemar, Paulo Roberto, o próprio Renato. E mais o Valdeir, né? Está na casa dos 30. Lançamento para o Sávio. Ele domina do jeito que gosta, no mano a mano. Ainda Sávio, passa o pé sobre a bola, ginga. Perdeu o equilíbrio e perdeu a bola para o Lima. Hugo. Rogerinho. Pingo bem. Ótima jogada do Pingo. Ele recebe na ponta esquerda. Atirson. Tiro de meta. Aí o autor do gol, o garoto Marco Aurélio. Que está encontrando grande facilidade de se movimentar pelo meio da defesa do Fluminense. Ele sai um pouco, recebe a bola, toca. O Flamengo, se apertar um pouco mais o ritmo desse jogo, a tarde não vai ser agradável para o Fluminense, não. Sai do gol Adilson. Sai jogando Lima. Alexandre. 1-0 para o Flamengo. Valdeir se apresentou, não recebeu. Amarildo ganha o lateral. Mais um lateral para o Fluminense. Aí o Ellerson gritando. Bruno está ao lado do Ellerson, que é tricolor, torce pelo Fluminense, o Ellerson, e fica desesperado no banco. Leonardo. Paulo Roberto. Este é o Hugo. Paulo Roberto buscando a linha de fundo pela primeira vez no jogo. Não deu. E agora ficou. Vai voltando lentamente. O contra-ataque é nas costas dele. Marco Aurélio. Daí para Rivera. Rogerinho volta na cobertura. Caico pediu, não recebeu. Alexandre ganhou do Sávio. Bom toque para o Rogerinho. Leonardo acompanha. Bola para o Leonardo. Volta a jogada com Amarildo.
Lima. Absoluta falta de inspiração, de criatividade desse meio de campo do Fluminense. Tá ruim, ele meio de campo que não marca e não cria. Hugo na entrada da área, faz a proteção, gira. Ainda Hugo, cortou bonito o Mancuso. Ele volta a jogada com o Paulo Roberto. Não tem opção, prende. Fluminense volta toda a jogada. Alexandre Seixas. Tem a marcação do Caico, busca a linha de fundo. O Alexandre pelo menos busca sempre a linha de fundo, mas é um lateral muito jovem. Mas tem que aprimorar. É evidente que não vai se esperar que ele seja hoje um jogador fantástico. Mas pela velocidade que ele tem, ele chega com muita facilidade à linha de fundo. Ele vem com a bola dominada. Olha a tabela. Ele chega na linha de fundo, capricha no cruzamento. Leonardo fechava. E o tiro de meta para Zé Carlos. Sport TV, o canal campeão. Processador Pentium da Intel. Todo o poder para o seu PC informa o tempo de jogo. Já passamos dos 29. Primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo. Tá aí Joel Santana. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Falta do Rivera, derrubado o Leonardo. Paulo Roberto. Fluminense tenta mais uma vez pela direita. Paulo Roberto corta para o meio. Sai jogando bonito o Mancuso. Daí para William. Ele passa pelo primeiro. Faz o lançamento. Olha o Sávio. De novo no mano a mano. Vem o Flamengo. Sávio. Na habilidade. Caiu. Falta. Falta do César. Falta perigosa. Reveja. Perigosa e o César já tem um cartão amarelo. Quer dizer, no que deixam o Sávio no mano a mano com o César, ele vai acabar sendo expulso. Já tem um cartão amarelo. Aos 9 minutos levou um cartão amarelo. E essa é a 4ª falta que o Sávio recebe no jogo. O Fluminense já cometeu 8 faltas. O Flamengo 6 em todo o jogo. Sávio na cobrança. Se passar pela barreira é meio gol. 1-0 para o Flamengo. Autoriza o juiz. Partiu o Sávio. A bola passa pela barreira para fora. Passou muito perto do canto direito do gol de Adilson. Vale a pena ver de novo. Tiro de meta. É o 5º chute a gol do Flamengo e se vai para dentro entra. Não tem a menor dúvida. Você tinha toda a razão. 5-2 em chutes. São os números do jogo aqui no Sport TV. Sport TV que tem um scout exclusivo. 31 minutos, primeiro tempo de jogo. Este é Valdeir. Tá jogando sozinho. Leonardo tentava a devolução, Valdeir não entendeu. A bola fica com o Zé Carlos. Marco Aurélio empurrou o Alexandre. Passamos dos 32. Primeiro tempo, 1-0 para o Flamengo. Este é Rogerinho. Mais uma falta do Marco Aurélio. Cadu abre na direita, bola para Paulo Roberto. Foi obstruído. Braço esquerdo erguido, obstrução. Cobrança em 2 lances. E o Mancuso reclama. Volta a apoiar a torcida do Fluminense. Na cobrança, Paulo Roberto. 1-0 Flamengo. Bola no alto, Zé Carlos. No alto é dele. A bola mais uma vez é do Fluminense. Rogerinho. Passe errado. Rivera perde. O Flamengo se recupera com um pingo. Marco Aurélio. Gira. Faz a proteção. A torcida do Flamengo gosta.
Sorley faz o primeiro do Guarani. Guarani 1, Vitória 0. Vem o Flamengo. Olha o Atirson na grande área, bateu prensado. Tiro de meta. Acho que facilidade para penetrar na área do Fluminense, né? O Fluminense, olha só, como o Atirson entra e bate mal na bola. O Fluminense realmente tem que acertar esse meio de campo. Talvez mexer, tirar um jogador de mais combate, mais velocidade na briga pela bola. Porque deixar que o Flamengo penetre tocando a bola vai mortal. Chutão do Lima. Leonardo corre atrás da bola. Ela fica com Rivera. Este é o William. Mancuso. No peito, na grama, Caico. Marco Aurélio. Mais uma falta. Mais uma do César. Olha, ele está pronto e embalado para ser expulso. Pronto e embalado. Ele já cometeu 3 faltas no primeiro tempo. Gesticula o Renato, a torcida do Flamengo pega no pé. E a do Fluminense grita Renato Gaúcho. Rivera. Sávio se atrapalhou agora. Mas ele briga, tenta recuperar a bola. Perdeu para o Cadu. Vem o Fluminense, a torcida se levanta. O lançamento para o Valdeir. Recebe o The Flash, corta na diagonal. A sobra fica com o Rogerinho. O pé direito não é o bom. Ele gira para o esquerdo, toca para o Hugo, já na grande área. Mancuso. Mais uma vez trabalha o Fluminense com o Cadu. Ele volta a jogada com o Paulo Roberto. Alexandre. Vem o Fluminense pela esquerda, escorrega Alexandre. Se reequilibra. Mas na sequência perde, mas sofre a falta. Falta do Rivera. Vamos rever. Foi puxado, né? Não há a menor dúvida que ele a falta. (35 no primeiro tempo. Tá aí o Zé Carlos. Na cobrança, Paulo Roberto, que é o artilheiro do Fluminense. Tem 4 gols marcados. Você vê aí o Pingo, que barrou o Márcio Costa. A pedidos da torcida, né? Bom momento a favor do Fluminense. Paulo Roberto cobrando falta. Ele vai no capricho, Zé Carlos! Grande defesa. Numa boa cobrança do Paulo Roberto, Zé Carlos se esforça. Ele teve que se esforçar até porque estava mal colocado. Ele abriu todo um ângulo para o Paulo Roberto. Escanteio para o Fluminense, 36 no primeiro tempo. 1 para o Flamengo, gol de Marco Aurélio, 0 para o Fluminense. Zé Carlos sai do gol, no alto é dele. Ele tem pressa na reposição. O Fluminense está todo aberto na defesa, são 3 contra 2. Falta do Lima. E o Lima vai receber o cartão amarelo agora e peita o árbitro. Amarelo para o Lima, que segue peitando o juiz. A zaga do Fluminense já levou, a zaga de área, Lima e César já levou cartão amarelo. Aquela falta de proteção e o combate mano a mano. Agora houve um contra-ataque rápido. O mano a mano com o atacante é um incidente agora. Anteriormente é defeito de marcação. 1-0 para o Flamengo, 37 no primeiro tempo. Rivera. Falta no Marco Aurélio. O Marco Aurélio era conhecido nas divisões de base do Flamengo como Jacozinho. Muitos torcedores do Flamengo já ouviram falar num tal de Jacozinho, uma promessa. É esse aí, é o Marco Aurélio. E o Fluminense que não está se ajudando porque o Paraná faz o segundo gol em Curitiba e mete 2-1 no Bahia. Caico. Ganha Amarildo. Está jogando o Fluminense. Juan voltando com o Zé Carlos. No Mineirão, Paulinho McLaren faz. Sport 1, Cruzeiro também 1. Impedimento do Marco Aurélio.
Sport TV, o canal campeão. Classificados Folha. Melhores respostas. Mancuso reclama, falta para o Fluminense. Na cobrança, Hugo. 1-0 Flamengo. Este é Valdeir. De frente para a defesa, ele bota a velocidade, perdeu o ângulo. E ganha o escanteio. Em 40 minutos de jogo, apenas uma boa oportunidade do Fluminense. Uma falta cobrada pelo Paulo Roberto, que é pouco. E o Flamengo também chutou pouco. Paulo Roberto cobra o escanteio. César veio tentar a cabeçada. Lima também. Bola fechada. A sobra é de Lima. Dá um chutão para a área. Ronaldão bota a cabeça. Cadu. Este é Hugo. Talvez o jogador mais lúcido do time do Fluminense. Bonita jogada do Hugo na entrada da área. No lance individual ele perdeu. Marco Aurélio. Ligando com o Sávio. Telegrafou o passe o Marco Aurélio. Amarildo. Alexandre. Ele encara a marcação, busca a linha de fundo. Ele dispara e o Rogerinho não passa. Rogerinho toca na frente. Leonardo. Ganhou do Juan. O cruzamento atrás do Valdeir. Sai jogando a Tirson. Este é Sávio. Daí para Marco Aurélio. O Atirson pediu na frente. O lançamento para ele. Sávio acompanha pelo meio. A chegada do Flamengo é perigosa. O toque para o Sávio. Tirando o Amarildo. Passamos dos 40. O Flamengo vai vencendo o Fla-Flu. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Marco Aurélio de muito longe. Fácil a defesa do Adilson. Sai jogando Lima. Olha o Lima se complicando. Essa não é a dele. Sair na categoria não é a do Lima. A bola fica com o Flamengo. A torcida do Fluminense queria a falta. Alexandre Seixas. Amarildo. Rogerinho pediu, não recebeu. Amarildo optou pelo toque no meio. Este é Cadu. Paulo Roberto. Passou bonito no primeiro lance. Ainda Paulo Roberto, ele adianta. Ganha a parada. Leonardo caiu. Não houve nada. Marco Aurélio. Vem o Flamengo. Olha o Marco Aurélio. Cortou para o meio. Sávio pediu. Marco Aurélio prende. O lançamento para o Sávio. O Sávio tinha condição legal. O bandeirinha ameaçou levantar a bandeira. Mas a bola é do Fluminense. Alexandre. Valdeir caiu pela esquerda. Bola para ele. Curtindo uma de ponta esquerda, Valdeir. Gira bem. Consegue o cruzamento. Mancuso. Amarildo cabeceia, foi empurrado. Falta para o Fluminense. O Flamengo errou 18 passes na partida, o Fluminense 16. O Flamengo teve mais a bola, trocou mais passes. O erro maior é justificável plenamente. Hugo. Outra falta a favor do Fluminense. Falta clara. 1-0 Flamengo. Alexandre Seixas. A marcação é do Rivera. Ele busca a tabela. Rogerinho. Voltou muito mal a jogada. Ganha Cadu. Bota velocidade. Bota também habilidade. Bela jogada do Cadu. Mas aí não tem opção. Tem que voltar a jogada. Amarildo levanta. Boa bola. Os jogadores pedem o pênalti. A torcida se desespera aqui no Maracanã. O Fluminense vem na pressão. Paulo Roberto bateu pro gol. Tiro de meta. Olha, estava distante. Não deu para ver se foi pênalti ou não. Tiro de meta para o Flamengo. Vamos rever a jogada, Noronha. Não foi nada, não.
Temos 43 no primeiro tempo. O Renato se agita, se preocupa. O Fluminense está perdendo. Foi deslocado Amarildo. A falta já foi cobrada. Alexandre. Perdeu o Alexandre. Marco Aurélio com espaço. Lançamento para o Sávio. Na boa! Ele bota na frente. A bola escapuliu um pouco. Insiste Sávio. A marcação é do Lima. Sávio na habilidade. O cruzamento. Adilson não saiu. Marco Aurélio. Para fora! Perde uma grande chance, Marco Aurélio. Numa jogada sensacional do Sávio. Sérgio Noronha. Podia até dominar e chutar, tal a liberdade que ele tinha. E veja só, aquilo que eu disse, a rapidez e os zagueiros ficarem no mano a mano contra jogadores de ataque muito rápidos, que são os do Flamengo. 1-0 para o Flamengo. Amarildo. Bom lançamento na direita. Leonardo, cruzamento, bola muito longa. Passou pelo Rogerinho, passou pelo Valdeir, passou por todo mundo. Hugo briga. Rivera. Sai jogando com o Pingo. Pingo tá bem. William. Aí Alejandro Mancuso. Passamos dos 45. Sávio. Vem Flamengo. Na habilidade, na categoria do Sávio. Boa bola, Marco Aurélio. O Adilson tá livre. Bateu pro gol, Adilson. E sai jogando o Fluminense pela direita. E o Sávio reclamando uma falta fora do lance. 1-0 Flamengo. Hugo. Rogerinho. Chamando no apoio Alexandre Seixas. Este é Cadu. Lançamento para o Rogerinho. Rivera sai jogando pela direita. Quando apita, Jorge Rabelo. Final de primeiro tempo. O Flamengo está na frente. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Vão começar as emoções do segundo tempo. Bola rolando, saída pertencendo ao Fluminense. São os instantes iniciais da segunda etapa. Valdeir. Paulo Roberto. Voltando a jogada com Valdeir. Lateral para o Flamengo. Na reposição, Atirson. Daí para Mancuso. Sávio. Mais uma falta agora do Hugo. Falta no Sávio. E a ordem do técnico Joel Santana é que para Sávio atue mais nesse segundo tempo como centroavante enfiado no meio da zaga do Fluminense. É o que o Joel pretende, é aquilo que eu falei, a expulsão de um dos dois zagueiros do Fluminense. Agora, não é uma boa posição para o Sávio, ele é muito leve. O toque nele, ele cai. Atirson. 1-0 para o Flamengo. A bola não chegou no Sávio. Lima. E a falta no Leonardo. Aliás, é bom lembrar, além de leve, vem de contusão. Ele tem que ter cuidado. Cartão amarelo. Pois é, o William recebe cartão amarelo, número 7 do Flamengo. Primeiro cartão para jogadores do Flamengo. Receberam cartão no primeiro tempo Lima e César. Recebeu agora o William, o número 7 do Flamengo. Paulo Roberto. Valdeir. 4 na marcação. O toque do Ronaldão, lateral para o Fluminense. Paulo Roberto na cobrança. Cobrança displicente. Atirson cabeceia. Lima. Cadu. Daí para Hugo. Alexandre Seixas. Arrisca de muito longe. Chute torto. O Renato se desespera. Leva a mão à cabeça. Anda de um lado para o outro. Tiro de meta para Zé Carlos. Está aí o Renato. Temos 2 minutos no segundo tempo.
Ronaldão, de cabeça, para frente. Paulo Roberto na direita. Toque de primeira para o Barata. Leonardo pede o cruzamento. A bola por baixo, Zé Carlos. Cruzamento perigoso do Barata. E o pior é que o Zé Carlos gritou um deixa para o Juan, deixa perigoso. O Juan ia na bola para bater nela. O Zé Carlos gritou um deixa, ele deixou e houve perigo. Este é Sávio. Atirson. Passe errado, Sávio não gostou. Fluminense vem no contra-ataque na velocidade do Valdeir. Barata pede na frente. Rogerinho acompanha pelo meio. Toque de calcanhar do Barata. Falta no Valdeir. Renato tá querendo o Barata mais dentro da grande área, jogando mais enfiado. Paulo Roberto. Rogerinho, Alexandre pediu na esquerda, bola para ele. Encara a marcação do Rivera, corta para o meio, Alexandre, mais um corte, um chute de direita, não saiu, ele deu uma furada. A sobra é de Hugo. Cadu. Flamengo recuou muito no início do segundo tempo. Vai dando espaços para o Fluminense. Alexandre, chuta torto de novo. William, ganha a dividida, faz o lançamento, Marco Aurélio. Na velocidade, botou na frente, César usa o corpo, ganha César, tá valendo. 4 minutos no segundo tempo. Grita a torcida do Fluminense. Domina Hugo. Barata pede na esquerda, Paulo Roberto se lança pela direita. Vem no apoio Paulo Roberto. Leonardo espera o cruzamento, linda jogada do Paulo Roberto. Rogerinho raspou de cabeça, insiste o Fluminense, Leonardo. Rogerinho pra fora! Pra fora! Rogerinho perdeu! E o árbitro tá marcando o escanteio, a bola tocou na zaga ainda. Deu uma roçada no corpo do jogador do Flamengo, talvez tenha desviado exatamente por causa disso, mas ele bateu certo na bola. Escanteio para o Fluminense. Hugo na cobrança. Todo o Flamengo na sua própria grande área, com exceção do Sávio. Saiu Zé Carlos. Tem contra-ataque, Caico. O Flamengo bota a velocidade. São 3 contra 3. O lançamento para o Sávio. Condição legal. Agora eu quero ver. Sávio cara a cara. Driblou o goleiro. Bateu para o gol. Gol! Flamengo! Sávio! O primeiro dele no campeonato! Sávio! A bola ainda passou pelo Lima! Os jogadores do Fluminense cercam o bandeirinha! Primeiro do Sávio no Campeonato Brasileiro! Sérgio Noronha! Os jogadores do Fluminense querem impedimento que eu confesso não vi. Mas o lance é realmente um lance discutível. Segundo gol do Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 0. Vem o Fluminense mais uma vez pro ataque. Alexandre. Rogerinho, lançamento pro Alexandre Seixas. Ele cai. Pênalti! Pênalti! Derrubado Alexandre Seixas. Noronha. Olha, não deu pra ver não. Vamos ver na repetição aí. Vamos ver de novo. Não achei pênalti não. Acho que o goleiro foi com a mão na bola, desviou a bola e o atacante tropeçou na mão do goleiro. Mas o Rivera veio por trás. Não sei se ele deu do Rivera. Mas o Rivera estava encoberto para mim aqui. O que eu vi foi a mão do goleiro estendida na bola e o atacante tropeçar na mão do goleiro. Fica sentindo Zé Carlos. Pênalti a favor do Fluminense. Na cobrança, Paulo Roberto. Sport TV, o canal campeão.
Lubrax SJ, o óleo mais avançado do mundo. De novo. Fica caído o Zé Carlos. Pênalti a favor do Fluminense. Pode pegar fogo o Fla-Flu aqui no Maracanã. Eu acho que já pegou. Acho que o Fluminense voltou com mais disposição. 3 homens na frente, mais veloz. O Flamengo tomou um susto com essa disposição. E aí os dois começaram a correr muito mais. O jogo melhorou muito no segundo tempo. Você está revendo a jogada. Zé Carlos já saiu de forma acertada do gol 5 vezes. Só se houve um toque do Rivera coberto ali. Porque o Zé Carlos não cometeu o pênalti. É verdade, o Zé Carlos realmente foi na bola. Tá aí o Zé Carlos, concentrado, sério. Paulo Roberto contra Zé Carlos. Pênalti a favor do Fluminense. O Ronaldão incentiva Zé Carlos. 8 minutos no segundo tempo. Paulo Roberto na cobrança. Ele parte para a bola. Paulo Roberto. Gol! É do Fluminense. Paulo Roberto de pênalti. Fazendo o 5º dele no campeonato. Paulo Roberto botando fogo no Fla-Flu. 2-1 para o Flamengo. Sérgio Noronha. Como manda o figurino, forte, rasteiro e no canto. O Flamengo dá nova saída, Atirson. Este é o William. Novamente Atirson. Lima chegou na frente do Sávio. Lateral para o Fluminense. O Valdeir empurrou o Mancuso, ele deu um empurrão do Mancuso, não. Falta a favor do Flamengo. William. Mais uma. Sport TV, o canal campeão. Processador Pentium da Intel. Todo o poder para o seu PC informa o tempo de jogo. Chegamos a 10 minutos no segundo tempo. O Flamengo vai vencendo. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Marco Aurélio, autor do primeiro gol. Flamengo bola, lateral. Atirson, ele evita a saída. E a falta. Falta a favor do Flamengo. Ronaldão e Juan vêm para a grande área. Falta do Hugo. Tá o Jorge Rabelo. — 2-1 Flamengo. Falta cobrada. Sobra na entrada da área. E na sequência, mata no peito o Valdeir. Bota velocidade pela esquerda. Cabeceia, se desequilibra, cai. Tá valendo. Rivera na raça. Vem o Flamengo. O lado estava longe, nem viu se houve falta ou não. Sávio pensa no cruzamento. Capricha, olha o gol, impedimento. Impedimento do Atirson. Mas ele não pode cabecear essa bola para fora. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Ronaldão ganha no alto. Alexandre Seixas. Vem na dele. No vigor físico, bota velocidade. Falta do Mancuso, o Fluminense levava vantagem. Mas dali o Paulo Roberto treina e bate bem. E o Mancuso recebe cartão amarelo. Ele que ficou um pouco revoltado com parte da imprensa brasileira, assim a gente pode dizer, porque os jogadores elegeram o Mancuso, todos os jogadores do Brasil, como o jogador hoje mais violento do país. Ele até que se esforça para merecer o título, né? Já visto agora.
carrinho que ele deu por trás. Não é nem a reclamação, ele deu um carrinho por trás no jogador do Fluminense. Tá aí a barreira do Flamengo, o homem base é Mancuso. A torcida do Fluminense pede mais um. Paulo Roberto na cobrança. Autoriza o juiz. Falta a favor do Fluminense. Bom momento. Paulo Roberto longe. Longe do gol de Zé Carlos. Ganha tempo Zé Carlos. Cabeceia Rogerinho na direção do Barata. Fluminense corre muito. Rogerinho comete a falta. William. Sávio perde. Deu de presente para o Valdeir, que tem muito espaço. Paulo Roberto pede na direita. Bola para ele. Passe ruim. Lateral para o Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Pênalti. Marca de profissional. Cadu. Linda jogada entre as pernas do Ronaldão. Juan aparece bem na cobertura. Sávio e Lima. O toque para o William. Caico. Novamente o William. Lançamento para o Marco Aurélio na direita. E a bola recuada para o goleiro Adilson. Alexandre Seixas. Rogerinho pediu. O Alexandre tem sido a arma mais contundente do Fluminense nesse segundo tempo. E ele vem com a bola. Falta, derrubado Alexandre. O Flamengo cometeu 20 faltas, o Fluminense 16. Números do jogo aqui no Maracanã. Rogerinho fica pedindo esse cruzamento. Bola no alto, Zé Carlos tirando de soco. A sobra do Fluminense e o impedimento. E no banco do Flamengo, o Joel conversou com o preparador Antônio Melo e 2 jogadores estão aquecendo. O lateral esquerdo Gilberto e o atacante Iranildo. William. Se livra da falta, ainda o William, protege. Mancuso. Sávio, Atirson. Marco Aurélio. Ele volta a jogada para o meio. Chama Caico. Cabeçada para o goleiro do Fluminense, Adilson. Repare como só uma mexidazinha num time pode quebrar a movimentação. No que o Joel mandou o Sávio jogar enfiado entre os zagueiros, o Flamengo perdeu um elemento no toque de bola, que é o Sávio jogando não de costas para o zagueiro, como está jogando agora, mas aberto na lateral, dando opção de jogada. Esse erro do Joel, ele vai pagar caro por isso. Não pode deixar o Sávio enfiado ali e recebendo o ataque pelas costas, né? O Renato pede o cartão para o Ronaldão, que grita com o Renato. Você reviu o lance. Barata. Alexandre pediu e recebeu na esquerda. A pressão é do Fluminense. O cruzamento para a área. Leonardo ajeitou de cabeça. Impedimento marcado. Não vale o gol. Quem me pareceu impedido foi o Rogerinho e não o Barata. Na minha opinião, o Barata veio de trás. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Havia impedimento sim, e havia 2 jogadores na jogada. Ele tinha que dar o impedimento, porque qualquer um dos 2 poderia arrematar. 4 impedimentos do Fluminense, 3 do Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 1. Temos um jogo de muitas emoções aqui no Maracanã. Ainda temos muito jogo pela frente. 17 minutos no segundo tempo. E um bom jogo no segundo tempo, diga-se de passagem.
O Fluminense partiu com tudo para cima, consciente da necessidade de vencer o jogo. O Flamengo comete um erro tático, a meu ver, esse de encostar o Sávio no meio dos zagueiros, tirá-lo do toque de bola, e com isso o jogo ficou muito melhor. Falta no Rogerinho. Cartão amarelo para Marco Aurélio. Fluminense trabalha mais uma vez pela esquerda. Alexandre Seixas. Ganha Rivera. Tentou a jogada bonita, perdeu. A bola fica com o Fluminense. O cruzamento na direção do Valdeir. Insiste o Fluminense pela direita. Paulo Roberto. Ele corta para o meio. Volta a jogada. Cadu. Na entrada da área. Ainda Cadu. Fez o levantamento. Alexandre com a sobra. Daí para César. O Renato manda o Fluminense tomar cuidado com a linha do impedimento. Vem o Fluminense pela esquerda. Todo o Flamengo recuado. Hugo. Paulo Roberto pede na direita. Bola para o Cadu. Sávio atrapalhou. Mancuso toca com o William. Marco Aurélio. Daí para Caico. Se livra da falta. Faz o lançamento para o Marco Aurélio. Ele toca no meio. Atirson. Pode até bater para o gol. Foi travado na hora do chute. Valdeir. Ele dispara com a bola dominada. Ainda o Valdeir. Caiu, falta. Falta a favor do Fluminense. Rogerinho na cobrança. 19 no segundo tempo. Paulo Roberto. Cruzamento para a área. Rivera toca para trás. Zé Carlos defende. E o juiz entendeu que o recuo foi involuntário. É difícil compreender isso. Eu achei que o Zé Carlos hesita no primeiro momento. Depois, ele optou por segurar a bola. Eu achei que o recuo foi voluntário. Aos 19 do segundo tempo, lateral para o Flamengo. Vem o Fluminense mais uma vez. Tá aí o Barata. Passamos agora dos 20 minutos. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Paulo Roberto na direita. Vem o Fluminense, o Flamengo recua muito. Paulo Roberto na jogada individual. Se atrapalhou, perdeu para o Atirson e agora tem contra-ataque. William. Atirson. Tem o Sávio na esquerda, Marco Aurélio pelo meio. Toque para o Marco Aurélio. Ajeitou bonito para o Atirson. Caiu, falta. Falta e cartão para o Cadu. Você já confirmou o cartão aqui no Sport TV. Mancuso na cobrança. Rivera. Vem o Flamengo, cruzamento para a área. Valdeir dividiu. Jogo perigoso a favor do Fluminense. E o Renato virou-se para o Lanceta, preparador físico, e disse o seguinte: bota todo mundo no aquecimento, por favor. Estão todos. As reservas do Fluminense se aquecem. 2-1 Flamengo. Rogerinho. A bola passou pelo Barata. Tá aí o Zé Carlos ganhando tempo. Atirson. César. Chutão pra frente. Absoluto com a sobra, Ronaldão. Lima tocou de primeira. William. Falta do Paulo Roberto.
Tá aí o Mancuso. Ele deixa a cobrança. O Flamengo vai ganhando tempo. O banco do Flamengo também está no aquecimento. Hugo saiu com a bola. Dois a 1 Flamengo. O Flamengo que diminuiu muito o ritmo de jogo no segundo tempo. Se encolheu, está sendo pressionado pelo Fluminense. Paulo Roberto fez uma falta sem bola. O juiz deu vantagem, a sobra de Paulo Roberto. Tá aí o autor do gol do Fluminense, cobrando o pênalti. Alexandre, que foi quem sofreu o pênalti. Temos 23 minutos. Caico abrindo na direita, vem Rivera no apoio. Novamente Caico na entrada da área, bateu pro gol, houve o desvio. Escanteio no Sport TV, o canal campeão. Mancuso veio tentar a cabeçada, 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Péssima cobrança. Cobrança muito ruim do Marco Aurélio. E vem aí Tupã, Bruno. Pois é, Luiz Carlos, vai sair Rogerinho. O Tupanzinho tem a camisa 17. Agora o Renato vem pro tudo ou nada. Tudo em cima. Mais um atacante na frente. Praticamente 4 atacantes. Alguém vai cair um pouquinho mais atrás. Mas o Renato vem com tudo em cima e não pode ser de outro jeito. Se todos os resultados dos outros times ajudam o Fluminense agora tem que ajudar a si próprio, né? Temos 24. Caico ganha a parada. Lançamento para o Marco Aurélio. Sávio acompanha pelo meio. Flamengo perde tempo. Lima toca na bola. E vem aí Tupã. Flamengo também vai fazer 2 mexidas. Márcio Costa e o jogador Iranildo estão assinando agora a súmula. Entrou aí o Tupã com a 17 no lugar do Rogerinho. Daqui a pouco o Bruno confirma as alterações no Flamengo, que ataca pela direita. Vai, Bruno. Vão sair os jogadores Caico e Mancuso. Tá aí Mancuso com a bola dominada. Pode ser o último lance dele. Ele bate pro gol. A sobra do Flamengo. William. Sávio na ponta esquerda. Atirson pediu, prendeu o Sávio. A marcação é do Paulo Roberto. Vem Sávio. E o Paulo Roberto tá perdendo a paciência. Tá apelando. Fica sentindo muito o Sávio. Ele chutou Sávio, bola, tudo que tinha pela frente. Noronha, as mexidas no Flamengo são boas? Uma é cansaço, evidentemente, que é a saída do Mancuso. A outra é a saída do Sávio, não é isso? Não, a outra é a saída do Caico. E é a proteção também. O Flamengo aumenta a proteção no meio do campo. Caído Sávio. Vai sair de maca o Sávio. Sport TV, o canal campeão. Heineken. À noite, pede Heineken. O jogo vai prosseguir e o Joel pediu para que o Márcio Costa e o Iranildo aguardem a recuperação do Sávio. Alexandre. Perdeu a bola. Ganha Marco Aurélio. Temos 26 no segundo tempo. Mancuso toca na frente. O Fluminense ganha. Falta a favor do Flamengo. Continua sentindo um pouco o Sávio. Já está de pé. Tá aí o Sávio.
Sávio já voltou. Então agora sendo processadas as duas alterações, Iranildo entra no lugar do Caico e Márcio Costa vai substituir Mancuso. E o árbitro pede para que o Mancuso apresse a sua saída. Iranildo entrando no lugar do Caico, Iranildo com a 15. E saiu o Mancuso para a entrada do Márcio Costa com a número 16. Renovar o meio de campo do Flamengo, né? O combate com o Mancuso. O Mancuso está sem jogar há algum tempo, não deve estar em plena forma física. E o Caico a mesma coisa, dar ao Flamengo novamente a movimentação que teve no primeiro tempo da troca de bolas no meio de campo. Cadu. Foi puxado pela camisa. Foi exatamente o que marcou o Jorge Rabelo. Tupã, raspando de cabeça para Alexandre. Caiu pela esquerda o Tupanzinho, bola para ele. Faz o cruzamento para a área, na direção do Leonardo. William com a sobra. Tupã. Acabou dando de presente para o Iranildo. Marco Aurélio. Iranildo, bola para o Sávio, condição legal. Ele avança cara a cara, bateu, Adilson. Chutou mal o Sávio, em cima do Adilson. Ele tinha condições de tentar o drible, carregar mais a bola, enfim. Chegar mais perto do gol para tentar. Leonardo. E o Renato Gaúcho chama Anderson, que é cabeça de área. Hugo. Errou o passe. Bonita jogada do Iranildo. Ele tirou o Alexandre Seixas. Faz o lançamento. Condição legal mais uma vez. Olha o Marco Aurélio. Olha o gol do Flamengo. Gol! É do Flamengo! Marco Aurélio fazendo um lindo gol! Belíssimo gol de Marco Aurélio! Gol de artilheiro, de quem tem tranquilidade. Marco Aurélio, tirou o Lima, tirou o Adilson. Terceiro do Flamengo, segundo dele. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Sérgio Noronha. Ele deu 2 dribles largos, por quê? Porque tinha espaço, tinha campo. A mexida do Fluminense, do Renato, se deu ao Fluminense mais ímpeto do ataque, deu mais espaço. Então, saindo com o espaço do contra-ataque, o Marco Aurélio pode dar aqueles 2 dribles largos que ele viu, você viu, aliás, tirando 2 jogadores do Fluminense da jogada, o último goleiro, e fazendo com gol vazio. Deu espaço, dançou. E o Renato Gaúcho vai processar mais uma alteração, coloca Anderson. Olha o Valdeir na grande área, cortou na perna esquerda, chute fraco. Sport TV, o canal campeão. Processador Pentium da Intel. Todo o poder para o seu PC informa o tempo de jogo. Temos quase 31. E vai sair o lateral direito Paulo Roberto. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. William, daí para Rivera. Valdeir, o Fluminense não se entrega, joga com muita raça. Leonardo. Cadu. Hugo perdeu mais uma. Ganhou Pingo de novo. Rivera. Daí para o Pingo. Iranildo, lançamento para o Sávio. Tirou o Lima. Atirson. Lima de novo. Olha, Luiz Carlos, a gente está vendo agora uma cena no banco do Fluminense que chega a ser comovente. No meio campo, o Idemar chorando muito. São os detalhes no gramado com Bruno Voloch. Mas o Fluminense não se entrega. 3-1 para o Flamengo. 32 no segundo tempo. Leonardo. Valdeir. A marcação é do Rivera. Na perna direita. Colocado Zé Carlos.
Reveja aí a defesa tranquila do Zé Carlos, usando toda a sua experiência. Veja aí o que o Bruno falou. O Idemar chorando, jogador experiente. Cena realmente tocante. Perspectiva muito dura, muito negra para ele ficar nesse mergulho que o Fluminense deu nesse campeonato. Olha o Zé Carlos, saiu do gol, tá valendo. Ficou caído o Zé Carlos. Anderson já comete a primeira falta. E fica caído o Zé Carlos. O Anderson entrou no lugar do Paulo Roberto, já cometeu uma falta. E o Zé Carlos continua caído. Tá aí o goleiro Zé Carlos. Bruno. A situação política do Fluminense, Luiz Carlos, é um pouco complicada. A oposição e a situação não se acertam. Existe um nome que agrada ambas as partes, que é de Carlos Eugênio Lopes, que já disse algumas vezes que não pode assumir o Fluminense porque tem compromisso com seu escritório. Ele é advogado, com a CBF também, já que ele advoga para a CBF. Alguns nomes também são lembrados, como o ex-presidente Silvio Quero dos Santos, o de Álvaro Barcelos. E a situação é essa e, por enquanto, não há nada definido em relação ao novo presidente do clube. Sport TV, o canal campeão. Classificados Folha. Melhores respostas. Noronha, você acredita que o Carlos Eugênio Lopes, o Carlô, possa assumir a presidência do Fluminense? Não acredito. Eu conheço o Carlô já há bastante tempo. E o que estão propondo a ele é simplesmente... Olha o cruzamento. A bola não chegou no Tupã. Valdeir na grande área. Ainda Valdeir. Busca espaço. Bateu pro gol. Levou o Ronaldão a nocaute. Mas o que propõe ao Carlô nesse momento é trocar o céu pelo inferno, né? Ele tem um escritório que vai de vento em popa. Tem uma posição privilegiada na CBF. É diretor do departamento jurídico. E querem que ele troque tudo isso pelo problema que o Fluminense enfrenta. Cobrando o escanteio, Hugo. 34 no segundo tempo. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Cobrança fechada. Mais um escanteio. Barata cabeceou, a bola foi desviada. Hugo cobrando mais um escanteio. Zé Carlos saiu mal, a cabeçada para fora. Barata cabeceando para fora. Vamos rever. Mas como saem mal os goleiros brasileiros, né? É impressionante. Saiu mal o Zé Carlos, a bola seria dele se ele se antecipa. E para que o assinante do Sport TV e para o torcedor tricolor em especial saiba da situação do clube, faltam 2 rodadas para terminar. O Fluminense continua então agora, se realmente for derrotado, em último lugar com 16 pontos ao lado do Bragantino. Bahia e Criciúma permanecem com 17. Os 4 últimos colocados foram derrotados nessa rodada. Marco Aurélio já fez 2, toca mal na bola. Fala muito mais pro Adilson que pro Sávio. Tá aí Renato. (36) William. E a falta no William. Já temos renda e público aqui no Maracanã. Uma renda de R$ 73.865 para um público pagante de 7.280 torcedores. William. Marco Aurélio. Atirson. Mais uma falta a favor do Flamengo. Falta do Hugo. Marco Aurélio. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. 37 no segundo tempo. Este é Atirson. Cruzamento fechado. Mais um escanteio.
Tá aí o Sávio esperando a bola. Sávio marcou um gol. 4 escanteios a favor do Flamengo, 7 a favor do Fluminense. Números do jogo aqui no Sport TV. Adilson não saiu, a cabeçada. Insiste o Flamengo. William na entrada da área, bateu. Adilson fazendo a defesa em 2. Ela bem encoberta, a pancada foi de meia força. Por pouco, né? Tupanzinho, que foi contratado como principal reforço do Fluminense para esse campeonato. Tupan. Valdeir. Abriu mal na direita. Cadu. Hugo. Trabalha o Fluminense. Bola levantada para o Alexandre Seixas. O Alexandre perdeu o tempo de bola. Divide com o Pingo. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Tiro de meta para Zé Carlos. O Alexandre é muito cru. Ele precisa ser burilado, perdão. Treinador que tenha paciência com ele. Porque ele tem boas virtudes. Ele é rápido, ele é impetuoso. Ele busca sempre o resultado. Enfim, é o jogador só que tem que ser ensinado, né, a jogar como deve ser. Ter um pouco mais de tranquilidade em certos lances. Cartão amarelo para Juan. Atirson. Flamengo bola. Tá aí o Juan, que recebeu o cartão amarelo número 3 do Flamengo. Caralho! Lima cabeceia. Bola pro Tupan. Sai jogando com Alexandre Seixas. Já passamos dos 39. Flamengo vai vencendo o Fluminense por 3-1. Tupanzinho. Passa no meio de 2. Ainda Tupan. Bola dividida. Márcio Costa ganha. Falta. Que cobrança bizonha do Fluminense. Sávio. Ele tem o Marco Aurélio totalmente livre na direita. Ainda Sávio. Bola para o Atirson, que não acreditou no lance. Proteção do Anderson e do César. E eu particularmente ainda não vi isso na minha carreira, Demar. Você chorava, né, antes de terminar o jogo por essa situação que vive hoje o Fluminense. Lógico, acho que é uma situação difícil, um momento que eu nunca passei na minha carreira. E eu acho que defendendo um clube como é o Fluminense, a tradição do Fluminense, é uma situação que acho que não pode ter vergonha, não. Nós estamos lutando, a gente está trabalhando. As coisas não dão certo da forma que a gente deseja. Então eu acho que eu sou um jogador que me emociono muito, tenho realmente um espírito, nunca fui perdido tanto na minha carreira, então eu acho que essas lágrimas talvez sejam motivo de tudo isso aí. Tá bom, tá aí a palavra do Demar. Nunca perdeu tanto na carreira, Luiz Carlos. O Fluminense tem apenas 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias em, até agora, 20 jogos. Com esse, o 21º. Será a 13ª derrota do Fluminense no campeonato. E nessa altura, o Fluminense chega à marca de 49 gols contra. Tenta o Fluminense. Lançamento na esquerda. Barata. Leonardo espera o cruzamento. Bola pro Leonardo. Sai o Zé Carlos. Saiu mal do gol. Saiu mal o Zé Carlos de novo. Para variar, né? Este é Lima. César. Anderson. Daí para Alexandre Seixas. Vem o Fluminense no vigor do Alexandre. Abrindo a bola na esquerda. Valdeir espera o cruzamento. Bola para o Tupan. Mais um cruzamento ruim. Outro cruzamento muito longo. Lima. Cadu. Daí para Hugo. Anderson pediu na esquerda. Prendeu o Hugo.
Gira. Toca curto com o Tupanzinho. Cadu. Hugo. Perde Hugo. Lima rasga. A sobra de Rivera. Zé Carlos grita calma. Já passamos dos 42. O Fluminense parece não ter mais forças para buscar 2 gols. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense, que não se entrega. Vem pela direita, Cadu. O cruzamento para a área. Zé Carlos sai do gol. No alto é dele. Agora uma boa saída, Bruno. O Joel Santana vai fazer mais uma alteração. E vem o Sávio. Vem o Sávio do jeito que ele gosta. Pode ser o 4º do Flamengo. Bruno. Exatamente, o Sávio Luiz Carlos é que vai deixar o campo. Aloísio, centroavante, tem a número 18. Se prepara, vai entrar em campo daqui a pouquinho. Ganha ainda mais tempo o Joel com mais uma alteração. O jogo está resolvido. O Fluminense dificilmente teria a força para pelo menos empatar esse jogo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você aqui no Sport TV. Olha o Iranildo, bela jogada. Tirando a Adilson com o pé. Hugo. Falta a favor do Flamengo. Muito próximo da linha da grande área. Apareceu dentro da área. William cobrando a falta. Alexandre. – 44 minutos no segundo tempo. Deixa eu tentar pegar uma palavrinha aqui do Renato Gaúcho. Renato, essa derrota do Fluminense sendo confirmada, você tem a certeza que foi feito tudo, os jogadores lutaram, pelo menos hoje a torcida viu um Fluminense diferente? Tem que conversar, porque levantar a moral, eu não posso baixar. Se eu baixar, baixa todo mundo. Tento conversar, tento treinar, tento explicar, treinando. Quando que chega na hora do campo, parece que desapaga, esquece tudo daquilo que nós combinamos e treinamos. Passamos dos 45. O Aloísio entrou no lugar do Sávio, já está em campo Aloísio. Márcio Costa ajeita. Iranildo. A torcida grita olé. A bola fica com o Fluminense. Tupã. Barata. De novo o Tupanzinho. Sai do gol Adilson. Saiu da grande área. O Fluminense permanece com 16 pontos no campeonato. E continua na última posição. Divide a última posição com o Bragantino. O Flamengo vai chegando a 30 pontos. E passa somente com esse resultado para a 13ª colocação. Tupã. Hugo. Barata na esquerda. Prende. Volta a jogada aqui na direita para o Cadu. Optou pela jogada individual. Cadu na grande área, bateu o Zé Carlos. Escanteio. Passamos dos 46, reveja aí a bela defesa do Zé Carlos. O Fluminense tenta o segundo no finalzinho do jogo. Cobrando o escanteio, Hugo. Valdeir pede na pequena área, cobrança fechada. Zé Carlos não saiu, Tupã cabeceia para trás. O Flamengo sai jogando com Aloísio, dá uma trombada. Perdeu Aloísio. Hugo. Cruzamento por baixo. Sai jogando Juan. Lateral para o Fluminense. Hugo. Daí para Cadu. Tenta o Fluminense mais uma vez. Apita Jorge Rabelo. Acaba o jogo. Vitória do Flamengo. 3 para o Flamengo. 1 para o Fluminense.